Bem, galera, a gente volta aqui, tá, para dar continuidade a essa terceira aula. A gente estava falando sobre Bacon, tá? E então Bacon ele vai enfatizar a concepção de um novo instrumento, né? Um novo método para a gente fazer ciência. E para esse método ele poder, de fato, ser aplicado, ser efetivo, a gente tem que levar em consideração 4 concepções, tá? Que segundo Bacon pode evitar o erro. Ou seja, evitar que a gente desenvolva um conhecimento falso, tá? Então, para Bacon, são 4, né? São de 4 tipos de erros que o homem pode cometer ao produzir conhecimento, se seguir o seu impulso natural. Então, o homem, né, ou na verdade o cientista, ele deve se posicionar e ele deve prestar atenção nessas 4 concepções baconianas para que o conhecimento não se torne um conhecimento falseado. Então, primeiro, os ídolos da tribo, né? Ele chamava de ídolos essas concepções errôneas, né? Então, são falhas inerentes à própria natureza humana, falhas tanto dos sentidos quanto do intelecto, comuns a todos os homens, ou seja, são os erros, né, que são inerentes à própria concepção. Ou seja, eu dei o exemplo para vocês sobre a gente observar o Sol em determinados horários, partindo de um mesmo ponto de referência. E vejam, né, segundo a minha visão, quando eu olho para o Sol, nesses vários horários, no mesmo ponto de referência, eu vejo o Sol se movendo, tá? Então é um erro dos sentidos, o erro do meu sentido da visão, achar que na verdade é o Sol que se move e não a Terra, porque eu não sinto a Terra se mover, tá? Então esses erros são erros da tribo, né? Segundo o Bacon, né? Então, segundo Bacon, as percepções são parciais, portanto, não se pode confiar nas informações fornecidas pelos sentidos, senão quando corrigidas pela experimentação. E aí vejam, ó, tá? A gente tem a importância dos sentidos aqui, já em Bacon, presentes em Bacon, mas está faltando a experimentação. Ou seja, somente a observação, somente o senso comum não nos leva a um conhecimento verdadeiro. O senso comum é um ídolo da tribo. Para a gente evitar o senso comum, que foi o erro de Aristóteles, tá? A gente tem que partir para a experimentação. A gente tem que testar o senso comum, testar as nossas concepções, que vem, né, através dos sentidos, né, pelo senso comum. Depois, os ídolos da caverna. São distorções que se podem impor no caminho da verdade em função de características individuais do estudioso, ou seja, características individuais do cientista, tá? Estas distorções são decorrentes de sua história de vida, de seu ambiente, de sua formação, de seus hábitos, das leituras que faz. Observem, tá? Das leituras que faz. Ou seja, às vezes o cientista ele lê um determinado posicionamento de um determinado filósofo ou de um determinado pesquisador e acredita piamente no que o cara disse ou no que o cara escreveu, sem fazer a experimentação, sem fazer os testes, sem fazer uma reflexão crítica. Então a gente tem que ter cuidado. E aí vejam como é interessante, né? Essa concepção aqui, vocês lembram da caverna de Platão? Os ídolos da caverna, aqui a caverna remete muito àquela concepção platônica, entendeu? Do homem dentro da caverna, do homem aprisionado dentro da caverna, sem saber e sem ter o conhecimento ou a verdade dos fatos, que no caso para Bacon vem através da experimentação. Então, das leituras que faz, nós devemos sim, entendeu, prestar muito atenção até naqueles que podem nos auxiliar na descoberta do conhecimento. Outros, né, pesquisadores, a gente também tem que testar o que eles disseram, tá? Ok? De seu estado de espírito no momento em que se põe a buscar um determinado conhecimento e o farão abordar seu objeto de estudo a partir de um prisma determinado. Então, os ídolos da caverna também são importante para que o pesquisador, né, segundo Bacon, esteja atento para que possa, sim, desenvolver um conhecimento verdadeiro, um conhecimento confiável. Depois, os ídolos do foro. Que ídolos são esses? São falhas provenientes do uso da linguagem e da comunicação.
entre os homens, ou seja, nem sempre a nossa comunicação ela é perfeita, nem pela palavra oral, nem pela fala, né, pela linguagem oral, como também pela linguagem escrita. Muitas vezes o que a gente escreve, as pessoas interpretam ou entendem de outra forma. Então a linguagem, ela também não é 100% confiável. A gente precisa, sim, ficar atento, né, com as palavras, saber dizer e tentar explicar o máximo possível as concepções. É interessante, né, que, por exemplo, para Platão, ele já também desconfiava da linguagem. Tanto é que Platão achava que a linguagem escrita, ela era imperfeita. E somente o que a gente dizia através da linguagem oral era possível de ser aceito como verdadeiro. Claro que Platão, né, uma outra concepção, mas muito semelhante aqui, parece muito parecido, né, com Bacon, né? Mas uma questão é que você deve ficar atento com isso. As palavras que usamos limitam nossa concepção das coisas, porque pensamos sobre as coisas a partir das palavras que temos para exprimi-las. As palavras assumem o significado que o uso corrente da língua acaba por lhes imprimir, e que é geralmente muito vago, impreciso e parcial. Então precisamos nos atentar também nessa concepção. Quando formos, né, explicar o conhecimento, quando formos transmitir talvez o conhecimento, a gente precisa atentar, entendeu, para essas questões da linguagem. Quando formos produzir o saber, né, na explicação das teorias, temos que atentar para essas concepções. E por fim, os ídolos do teatro. São distorções introduzidas no pensamento, advindas da aceitação de falsas teorias, de falsos sistemas filosóficos. Você assume um determinado sistema filosófico e você percebe que aquele sistema é falso. São falsas teorias. Percebam, por exemplo, o terraplanismo, né? O terraplanismo é uma teoria que vem surgindo novamente na nossa contemporaneidade. Algumas pessoas vão aderindo a ela. É uma teoria falsa, é uma concepção, um sistema filosófico falso, pseudo-filosofia, pseudo-ciência. Por quê? Porque não tem experimentação, não tem a aplicação das concepções e dos modelos matemáticos, né? Vejam que Bacon, diferentemente de Galileu, e aí é onde Galileu completa Bacon, e Bacon, na verdade, ele precisa desse complemento. Vejam, Bacon não tem a noção matematizada do mundo natural. Isso aí é muito complexo, né? Hoje, é justamente isso, né? E hoje marca a física moderna. Essa matematização é o que marca Galileu, é o que marca Johannes Kepler e é o que marca Isaac Newton. E aí, Descartes, ele vai ser o grande complemento nessa concepção baconiana. O empirismo de Bacon, por mais que seja um empirismo radical, dentro dessa concepção das experiências, dentro dessa concepção, entendeu? Da busca, né, da observação, a observação sendo testada pela experimentação, pela experiência, não tem os modelos matemáticos que dão, entendeu, a base, tá? E os modelos matemáticos é que fazem com que a gente possa descartar falsas teorias. O terraplanismo, por exemplo, é um modelo, é uma filosofia falsa, porque não tem nem os modelos matemáticos, ele não apresenta nenhum cálculo, nada. Diferentemente da grande obra que a gente vai ver, por exemplo, de Isaac Newton, tá ok? E aí a gente aqui tem um resumo, tá, sobre os ídolos, né? Ídolos da tribo, da caverna, do foro, do teatro. Os fundamentos, né, são através de associação, o individualismo, o discurso e a crença. É muito importante que a gente tenha, né, se atente para essas questões, né? Os exemplos, né, a gente pode pegar aqui, ó, os boatos, evidências anedotal, né, ou seja, o senso comum, né, experiências pessoais, ó, vejam, os ídolos da caverna, o senso comum, atitudes impensadas, né, aquela precipitação, às vezes, do cientista. O cientista deve tomar muito cuidado com questões precipitadas, né? Descobrir uma nova fórmula, precipitadamente, sem fazer as experiências necessárias. Então, tomar muito cuidado com isso, né? O discurso, né, uso de conceitos imprecisos, equivocados ou deturpados, mal entendidos, como eu disse, a linguagem, né? A gente tem que
tomar cuidado com a linguagem. Teatro, né? O apelo à tradição ou à autoridade. Ah, foi fulano de tal que disse. Foi Olavo de Carvalho que disse. Não, negativo, não tem isso. Dogmas políticos, filosóficos, religiosos ou ideologia, tudo isso, né, a gente deve suspender para a gente poder, posteriormente, encontrar o conhecimento verdadeiro. Bem, gente, a gente fica por aqui, tá? E a gente volta na próxima aula dando continuidade às concepções de Bacon. A gente vai falar sobre o indutivismo. Um abraço.